Fala rapaziada, eu sou o Bruno do Clube do Investimento USA, o canal dedicado a você que quer aprender mais de como investir no mercado americano. Já tá assustado? Tá com medo? Não precisa ficar com medo. Só tem tudo a ver com o nosso vídeo dessa semana. A gente tá no mês de outubro, o mês que é conhecido como o Bear Market Slayer. Vamos ver se isso realmente vai ser verdade. O mês que geralmente vários bear markets terminam. Eu não sei se vai ser o caso dessa vez, não aparenta completamente. Mas tem coisa boa pela frente aí. E tem tudo a ver, obviamente, com o mês de outubro, Halloween. Se é que você celebra ou não celebra, eu nunca celebrei. Também quando eu era criança, lá no Rio de Janeiro, lá nos anos 80. O que tinha mais próximo disso era pegar doce de Cosme e Damião na rua, escondido. Tinha que ser escondido da mãe, do pai, senão apanhava. Mas fica até o final, o vídeo é super relevante, tem informação boa, contextualizada, porque tem muita coisa, tem muito noise, tem muito noise nas notícias, e tem muita gente que está perdendo dinheiro left and right, porque não consegue diferenciar o que está sendo falado na notícia e o que o mercado está mostrando para a gente. Então, se você quer ter interesse em realmente aprender o que eu chamo do Business of Making Money, que é o que realmente interessa, eu espero que interesse para você, o que interessa para mim, fica até o final, tem coisa boa nesse vídeo, não perca. Rapaziada, vamos deixar de suspense e vamos para o que interessa. O fim está próximo, o fim que está próximo, na minha opinião, a gente está no fim desse ciclo de queda do mercado, pelo menos até o fim do ano. Eu vou explicar para vocês porquê, então, por favor, me acompanhem, porque o vídeo é importante. A notícia que a gente teve, o Bloomberg veiculou, de que 42 economistas que foram survey, que eles foram perguntados sobre a possibilidade de recessão nos próximos 12 meses, e 100% foi o número que eles chegaram, ou seja, que os economistas acreditam que a gente vai ter uma recessão nos próximos 2 meses, independente das condições do mercado. Se você acompanha esse canal, você sabe que desde o ano passado, do final de novembro do ano passado, a gente já sabia disso. Não é que eu estava prevendo alguma coisa que esses caras não estivessem prevendo, mas a gente sabia que a possibilidade de você ter uma recessão depois que você tem uma inversão do yield curve, eu não vou entrar nesse assunto, se você quiser você pode, vou deixar o link aqui, você pode voltar e ver esse vídeo de um ano atrás, era muito grande. Então, o que está acontecendo hoje em relação à pesquisa do Bloomberg, esse número que era de 65%, que vocês estão vendo aqui, no último update, agora passou para 100%, onde eles têm praticamente certeza que a gente vai entrar numa recessão em algum ponto de 2013, possivelmente entre maio e agosto do ano que vem. Por que eu estou trazendo isso primeiro nesse vídeo? Porque eu acho que é super importante você filtrar as notícias. Eu quero dar um exemplo exatamente disso. Na semana retrasada, se eu não me engano, eu participei de uma live onde algumas pessoas estavam preocupadas com o que estava acontecendo com o Credit Suisse, por exemplo. Chegaram a veicular notícias do tipo, novo Lehman Brothers, que a queda do Banco Suíço estava assustando o mercado e muitas pessoas freak out, tiveram um ataque de pânico e saíram do mercado. E hoje, essa notícia aqui é de 6 de outubro, hoje o Credit Suisse nem é mais lembrado. Então, para começar o vídeo, eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte. Existe uma linha tênue que precisa ser caminhada se você tem interesse em trade e investimento, que é de filtrar o que é o noise, o que é o barulho do mercado. Porque na maioria das vezes, não sempre, na maioria das vezes, as notícias que vão ser veiculadas do business de vender notícia, porque são o que esses caras fazem, elas vão vir sem contexto e você vai se desesperar e perder dinheiro. E esse não é o objetivo nem aqui do nosso canal aqui no YouTube e muito menos do que a gente faz no Clube do Investimento. Então eu quero trazer para vocês um dado aqui, vou ser super breve. Opa, não era para eu ter escrito aqui, deixa eu deletar rapidinho. Mas eu quero mostrar para vocês uma coisa para deixar vocês um pouco mais tranquilos e por que eu realmente acredito que a gente está no verge, a gente está chegando no ponto de começar um bull run. Antes disso, quero pedir para vocês, se vocês acharem valor nesse vídeo, se vocês acharem informação realmente que ajudar vocês, deixe o seu like, considere subscribe para o nosso canal. A gente tem o objetivo de trazer informações não só sobre o mercado americano, mas do mercado de uma forma geral, de um jeito conciso, que você possa realmente participar e absorver essas informações e fazer a diferença na sua vida financeira. Então, o pedido está feito, deixe o seu like. Esse é o gráfico semanal do S&P 500, do índice. E eu estou trazendo ele desde o ano de 1983, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Essa linha vermelha que vocês estão vendo é o 200-day moving average. É a média móvel de 200 dias, que é conhecida como Bull Run Moving Average. Eu vou explicar para vocês. Nesse período a gente teve
4 vezes que o valor do S&P teve um cross negativo. Teve um bem pequenininho aqui em 1983. A gente teve um outro bem mais significativo aqui em 2001, obviamente, com o dot-com bubble e os atentados em Nova York. Depois a gente teve um bem significativo em 2000, no Great Recession em 2009. E a gente teve mais recentemente, a gente teve aqui, obviamente, no COVID Crisis. E agora a gente está começando a formar um crossing negativo aqui. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que todas as vezes que a gente teve esse cross, a gente teve uma boa oportunidade de entrada no mercado, porque o mercado, aqui em 2001 foi uma vez que ele continuou caindo, ele começou a rebound depois. Aqui em 2008 ele caiu, cruzou assim bem convincentemente, depois ele teve o rebound. Foi aqui que a gente começou o que a gente chama de um secular bull run, esse movimento positivo do mercado que a gente está desde 2009. Aqui em 2000 no COVID, esse ficou bem, 2020 foi bem notório que a gente teve, foi cruzado. E mais uma vez ele rebound muito forte e a gente está exatamente aqui agora. Outra coisa que vale a pena a gente ressaltar é que a gente teve várias vezes que ele tocou a linha, tocou a linha, tocou a linha, tocou essa linha, tocou essa linha, cruzou bem levemente aqui, cruzou, tocou essa linha. E a gente está, como eu falei, a gente está num híbrido aqui e a gente teve uma oportunidade gigantesca de compra nos índices em momentos como esse. Então, esse é um dado histórico para vocês. O que a gente tem para backup essa teoria, além do que a gente está vendo aqui? A gente tem, obviamente, que o S&P está extremamente oversold no RSI, ele teve uma recuperação com movimentação nos últimos dias, mas continua oversold. Mas o que eu tenho mais para poder back this up? Eu quero adicionar uma coisa para vocês aqui. A sazonalidade, seasonality, uma palavra que eu tive dificuldade de falar, que eu não sabia, uma vergonha, eu não sabia que existia sazonalidade em português, mas essa é a sazonalidade do S&P 500 nos últimos 20 anos, até 2021. Então vocês veem que a gente geralmente tem o que a gente chama desse rally. Outubro é conhecido, como eu falei no começo do vídeo, como o bear market slayer, killer, como você quiser falar, e aí você vê essa movimentação positiva no mercado no final de outubro e que geralmente inicia um rally em novembro. Obviamente a gente tem um pullback e continua esse movimento até o final do ano. Só que eu quero adicionar mais uma coisa em cima disso, que é a seasonality relacionado com o tempo que a gente está vivendo aqui no mercado americano. Aí muda um pouquinho. Então esses são o S&P 500 de novo, sazonalidade, desde 1946, mas baseado nesses itens aqui. Então você tem essa linha preta que são todos os anos, você tem a linha azul que são todos os anos que a gente teve a eleição secundária aqui, né? Não a eleição presidencial, mas a gente vai ter agora de representantes do Congresso, Senado, governadores e tudo mais. Tem essa linha verde que é do primeiro termo de um presidente. A gente tem essa linha roxa, que é primeiro termo de um democrata, presidente democrata, que está acontecendo agora, a primeira midterm elections desde que Joe Biden foi eleito. E esse aqui, a vermelha, é o segundo ano com um novo presidente democrata. Então, todas elas convergem mais ou menos parecidas, mas eu vou me dedicar em algumas dessas cores aqui. Nessa vermelha de trás para frente, a gente tem uma queda em outubro. Na verdade, a gente tem na entrada de outubro, a gente tem uma subida. De novo, são dados históricos, eles não garantem que vão ser repetidos no futuro, mas dão para a gente um bom indicador, ainda mais quando você está falando de um gráfico que traz desde 1946. Você tem um dip perto de novembro, uma queda perto de novembro, e depois você começa a fazer esse rally que continua até o fim do ano, e esse padrão se repete em todas essas linhas aqui. Outra coisa que é importante a gente ressaltar é o seguinte, que a gente teve um movimento muito negativo no mercado depois do reading do CPI. Acontece que, de modo geral, o reading do CPI, apesar de ter vindo acima do esperado, ele tem seguido um padrão de pico e lentamente a inflação ela tem retrace, ela tem baixado. Que a gente acredita, eu acho que a gente tem vários indicadores macroeconômicos que apontam que a gente lentamente, não do jeito transitório como o Fed falou, a inflação ela tem sido assim, um burden muito grande para o mercado, mas ela lentamente está seguindo o fluxo, o caminho dela para diminuir, para retrace.
E a última coisa que eu quero trazer para vocês, para não deixar o vídeo muito longo, eu quero só deixar alguns pontos importantes para cada um de vocês, para vocês possam entender. E o meu objetivo é sempre fazer o vídeo menos técnico, mas com informações que sejam mais fáceis para o público em geral. É isso, essa cena que a gente não tem visto. Se você acompanha os meus vídeos, você sabe que eu gosto muito de acompanhar a movimentação do smart money, o dinheiro institucional, porque, sem menor dúvida, eles movimentam o mercado. E tem meses que a gente não vê esse tipo de reading no tape. A gente tem, pela primeira vez em muitos meses, talvez a gente teve uma coisa parecida, mas não a mesma, em agosto desse ano, que a gente teve um rally, mas não nas mesmas proporções. Talvez em março tenha sido mais perto disso, de 62% de call flow em relação a puts, e call flow é quando a gente entende, na maioria dessas posições, não todas, porque tem vários hedges independentes, você tem que filtrar um pouco dessa informação, mas é que você espera que o mercado suba com instituições comprando pesado calls no SPY, que é o ETF que acompanha o S&P 500. Então a gente tem ordens aqui de 1,6 milhões, 1,5, todas vencendo ainda em outubro. No dia 21, a gente tem 1,6, 1,5, 1,1, 1,3 já para novembro, 1,5, 1,5 milhões, mais 1,1, mais 1,3. Então a gente tem um número desproporcional, finalmente, de call options. Então o mercado realmente espera que a gente tenha uma reação. Agora você pode se perguntar se isso vai ser, como é que isso vai acontecer. Deixa eu voltar aqui e mostrar para vocês. Obviamente que o mercado ele não sobe, ele também não desce em linha reta. O mercado ele é dinâmico e eu acredito que a gente está tendo um momento. Esse meu gráfico, eu não estava pensando em passar esse gráfico aqui ainda, mas eu quero mostrar para vocês rapidinho onde é que a gente stand. Então, eu quero que vocês, se você faz análise gráfica, se você tem interesse no mercado americano, eu diria para você, fique de olho nesse nível aqui. No SPY de 390 dólares. Esse é o que eu acredito, eu marquei aqui, dividi lá no nosso Discord, um disclosure, se você tiver interesse em aprender mais sobre como investir no mercado americano e quiser participar de uma comunidade vibrante com pessoas que realmente não só aprendem a cada dia mais sobre o mercado americano, mas a gente tem tido assim um momento super positivo. Eu vou mostrar os trades no finalzinho do vídeo, já estou chegando no final, mas fiquem de olho, marquem no seu gráfico, a gente marca diariamente os níveis de suporte e resistência para a gente poder ter um ponto de referência no nosso trade. Marque 390 no SPY, que vai ser mais ou menos 3.890 no SPX, como um ponto de referência. A partir desse momento que essa resistência for quebrada, eu acredito que a gente vai ter um movimento, depois que a gente chegar aqui, bem mais positivo. Talvez a gente tenha eu puxei vamos aqui. A gente pode ter mais alguma queda, a gente pode ter um retest, a gente pode voltar talvez até um pouco lower do que a gente estava, mas eu acredito que a gente eventualmente até o fim do ano a gente começa a cruzar essa linha e esteja mais perto de consolidar esse bull run. E por último, quero trazer para vocês aqui, se você ficou até o final, esse é o nosso Discord, nossa comunidade, onde a gente traz informações diárias sobre o mercado americano. E só para vocês terem uma ideia como a gente tem sido extremamente consistente, quero mostrar, deixa eu mostrar de baixo para cima, bem devagar, membros do nosso Discord com trades hoje, por exemplo, de 35,69% no IWM, que tem sido o ETF que a gente tem escolhido para day trade na maioria das vezes. Mais aqui um put, e vocês podem ver que nós temos puts com a queda do mercado, temos calls aqui, foi um NIO que a gente fez, um swing trade. Esses trades são postados, eu postei, como vocês podem ver aqui, foi postado ontem, às 3h45 da tarde. Um bull spread, foi explicado as razões porque eu achava que era um bom momento para a gente entrar nesse trade, e hoje já pela manhã ele rendeu 113%. E a gente tem aqui outros trades, eu quero mostrar para vocês aqui mais um. Hoje foi o que eu chamo de Ninja Trade, um trade um pouco mais arriscado, mais rápido, mais dinâmico. Nós entramos nele meio-dia e 10, e a 1h44 estava saindo com 39,4% num call. Perdão, num put, num call, no IWM ainda. E aqui é a performance de vários dos nossos membros. Isso tem sido uma constante diária, porque a gente tem lido o mercado de um jeito desprovido de emoções, simplesmente objetivo, e os resultados têm tido. Então, se você tiver algum interesse nesse tipo de fazer parte da nossa comunidade, tanto você no Brasil como aqui nos Estados Unidos, você vai ser super bem-vindo. O valor é irrisório, a gente cobra
muito perto de 2 refeições no McDonald's para você ter acesso a essas informações. Pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês deixem o seu like mais uma vez, dividam com seus amigos, tirem a emoção, filtrem as informações que vocês estão vendo nas notícias e eu tenho certeza que vocês vão ter trades melhores. Bom trade para todos.